Mulheres que correm conosco, a gente sabe que ela é Clarissa Pícola, ela é psicóloga, né, psicanalista, rodou o mundo ali estudando todos os mitos. Como que esse livro chegou até você? Acredito que foi no aeroporto. Eu tinha uma empresa, eu era empresária e eu viajava muito. E aí, numa dessas viagens, numa loja que eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler, desde criança. E numa dessas lojinhas de aeroporto eu encontrei o livro. Mas, na verdade, ele foi indicado por uma pessoa que eu respeito muito, de um trabalho que chama Patchwork. O trabalho do caminho. É um trabalho de terapia alternativa. Eu sempre fiz terapia desde os 17 anos. Nunca parei de buscar o autoconhecimento. Então, foi indicação da Regina. Eu busquei esse livro no aeroporto e queria dar de presente para minha mãe. Na verdade, eu dei de presente para minha mãe, mas ela não deu muita bola para o livro, não. E aí, numa dessas viagens, eu falei, eu vou levar esse livro. E foi maravilhoso. Foi em 2005, eu fiz uma viagem para Florianópolis, num congresso de ensino à distância, na época eu trabalhava com isso. E conheci um italiano lindo, fiquei dividida entre o livro italiano livro. O livro realmente, assim, me encantou, né? Li o livro inteiro, depois li de novo, Passaram-se anos, até que em 2018, eu morando, já tinha feito a transição de carreira, já tinha virado terapeuta, e já tinha tido uma casa holística de terapia em Belo Horizonte, e resolvi mudar para a natureza, e chegou uma mulher para mim, para eu atender nesse lugar. E ela estava com problemas com o marido, né? Havia sido uma traição, ela chorava muito, e ela, né, vivia muitos processos difíceis. E num desses dias ela chegou falando, eu sonhei que cortaram minhas mãos. Na hora eu lembrei do conto A Donzela Sem Mãos. E aí eu fui pesquisar o conto no livro novamente, que o livro já estava guardado, já tinha muito tempo que eu não via. E eu fiquei impressionada que o conto descrevia todas as etapas que ela estava vivenciando no processo dela. E aí eu comecei a pesquisar os outros contos com esse olhar. E eu fiquei chocada, porque todos os contos trazem no seu esqueleto as etapas do desenvolvimento da psique feminina, que a gente perpassa durante a vida, cumprindo as etapas ou não, às vezes pulando etapas, às vezes evitando, né? Mas, enfim, são as etapas que nós, especialmente as mulheres, devemos atravessar, passar por toda a nossa jornada de vida para a iniciação do feminino. E aí foi o início, né, de um longo trabalho. A Cris foi uma das primeiras peregrinas da jornada online, porque era início de pandemia, eu morava na natureza, e eu resolvi criar alguma coisa que eu pudesse fazer online. E eu criei jornadas online baseadas no livro, e principalmente baseadas nas pinturas, né? Porque as pinturas já tinham vindo de forma intuitiva, e as pinturas representavam cada uma das etapas e os contos do livro. Então foi tudo muito, muito sincrônico, né, Cris? E aí você podia falar pra gente, então, sobre o seu processo criativo, que você já iniciou em relação às suas obras, e falar um pouco do conto, né? O conto da Bárbara da Barbeiada. Por que Barbeiada? É Bárbara Vargas, e por que Bárbara Vargas? Sim. Falar do processo criativo. Bom, eu, desde criança, eu gostei de desenhar. O que eu me lembro assim, eu, pequenininha, desenhando uma tartaruga, por exemplo, e um monte de amiguinho em volta de mim falando, olha, ela desenhou, olha isso, sabe? Sempre foi assim. Na faculdade de design, né, eu fiz design pela Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, a mesma coisa. Então, assim, aulas de modelo vivo, desenho, os meus desenhos sempre chamavam muita atenção. Então, eu comecei a trabalhar com a internet muito cedo. Então, eu optei por trabalhar com tecnologia, criando sites na época. Era em 1997.
Então, eu comecei a trabalhar com hipermídia, né? Com internet, com web, em 1997. Trabalhei em algumas empresas, depois eu abri a minha própria empresa, que foi uma das primeiras empresas de ensino à distância do Brasil, de Minas principalmente, né? Onde a gente atendia grandes empresas. Dentro da terapia a gente trabalha muito isso, assim, tanto que a gente às vezes busca um reconhecimento social com base nos valores familiares, né, talvez, e a gente se afasta muito da nossa essência. Foi o que aconteceu comigo. E acabou que eu consegui fazer uma transição de carreira para terapia e enfim, tive uma casa holística de terapia em Belo Horizonte, que fez muito sucesso, também foi pioneira. E depois, fui para a montanha fazer um trabalho de catarse e voltei e comecei a pintar loucamente. Catarse é um trabalho terapêutico que você coloca para fora tudo. Você chora, você, sabe? É um trabalho assim, de liberação emocional. Comecei a pintar loucamente, pintar, ganhei todo o material de pintura. E eu falei, bom, aqui não é meu lugar mais, e resolvi voltar para a natureza. E nesse processo surgiu a coleção La Loba, né? A partir desse trabalho que eu fiz com essa mulher, que me despertou para o livro, eu comecei a ler o livro de novo, eu comecei a estudar com outro olhar, eu pintava todas as noites. E nessas pinturas começaram a emergir cenas dos contos, mensagens visuais, né, que representavam os contos, de acordo com o conto que eu estava lendo, por exemplo, ou o conto que eu mais me identificava naquele momento. Eu estava bem imersa no livro. Inclusive, eu trouxe o livro, depois quem quiser olhar. Ele está tão velhinho, gente, mas ele já foi tão usado, está todo rabiscado, todo. Na verdade, um processo curativo também meu, né, de você... Se eu estava mais uma vez vivendo uma transição, foram várias transições na minha vida. E o que é a transição? É você se desapegar do velho e se abrir para o novo. E o novo, a gente não sabe o que é. Né? O novo é o vazio do papel em branco, é o vazio da tela em branco. Né? E a gente tem que estar aberto para deixar o novo emergir. A arte é muito isso, assim. Eu costumo dizer que a criação na arte é como a criação na vida, né? Assim como na arte a gente tem que estar abertos e vazios diante de uma folha em branco ou de uma tela, né? Sem preconceitos, sem julgamento, sem expectativa, sem crítica, né? Simplesmente receber, né? Pelo menos o meu processo acontece muito dessa forma. Eu não planejo nada, eu simplesmente me coloco a serviço do que é. E aí as imagens se mostram, o que eu faço é retirar as imagens, né, do papel, ou tirar tudo aquilo que não é a imagem. E na vida também, né? Falando como terapeuta agora, a gente precisa se esvaziar muito. Né? A gente precisa ficar descalços, aprender a ficar descalços muitas vezes, experimentar ficar descalço, experimentar ficar vazio, né? Ficar nu mesmo, para que a gente possa abrir um espaço para deixar o novo emergir em nós. Às vezes o novo que não é tão novo assim, o novo que é e sempre será, assim como... Né? Como é cada indivíduo. Cada um de nós tem talentos, tem qualidades únicas de presença, né? E a gente muitas vezes embota isso, né? Como eu fiz lá atrás, eu quero ser empresária. Tem sido uma longa jornada de desconstrução daquilo que eu achei que eu era, né? E abertura para aquilo que é e sempre será, né? Que tem a ver com o meu dom, que tem a ver com a minha essência, que tem a ver com o meu propósito. Hoje eu sou terapeuta, eu trabalho... Bom, essas jornadas, né, Cris? A Cris foi uma das primeiras peregrinas da jornada. A gente não se conhecia pessoalmente, né? Aliás, todas as peregrinas, praticamente eu não
conheço inicialmente, né, fisicamente, depois a gente passa a se conhecer. Mas tem peregrinos de todo o Brasil. É muito divertido, é muito gostoso, sabe? E então tem as jornadas online, depois o aprofundamento VIP, que é um trabalho mais individual, que a Cris fez também. E, enfim, os workshops, né? E está tudo interligado. O que eu acho interessante é que eu consegui, né, dentro da coleção, dentro do trabalho da arte, incluir também o meu conhecimento como terapeuta, né, o meu propósito dentro do feminino, né, que tem um propósito no meu trabalho que é trazer o autoconhecimento para as mulheres. Né? Assim, a gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa né, se honrar, né? Honrar o nosso poder, a nossa força, a nossa coragem, né? Se amar muito, muito mesmo, buscar essa força interior.